Olá, pessoal. Vamos dar início, ao nosso estudo de hoje sobre sistemas de acasalamento, do reino animal. Hoje, nós vamos estudar, mais especificamente sobre o sistema de reprodução de maneira sexuada, um pouco mais específico em algumas espécies, suas formas de acasalamento, as estratégias que são utilizadas, pelos animais, e para que a gente possa cada vez mais aprender sobre a criação de Deus. E sempre, até as Sagradas Escrituras, já lá em Êxodo, tem algumas citações, também em Levítico, sobre algumas leis, principalmente Levítico, e você a relação do homem, da mulher também, da cordialidade do homem perante a mulher, toda sua educação, que também existe para outros seres vivos da nossa criação, que o nosso glorioso Deus criou com toda a sua perfeição, iniquidade e sabedoria, que, como todos conhecemos também, desde a Gênesis, o primeiro casal que veio ao nosso planeta, ao nossa terra, ao jardim do Éden, como Adão e Eva, Deus colocou no mundo, para crescer, assim, para multiplicar, reproduzir, ter filhos, e assim gerar toda uma herança à sua semelhança, Mas, enfim, dentro da criação de Deus, turma, tem todo uma quantidade, todo um quantitativo, de indivíduos que se reproduzem de diversas formas, insetos, fungos, aves, um reino animal, vegetal, tanto também nós conhecemos várias classes, no ambiente aquático, tanto terrestre quanto aquático, No ambiente marinho, nós temos diferentes formas de reprodução, principalmente no mar, em ambientes pelágicos, que são ambientes mais profundos, onde há pouca luz, é um local de difícil acesso e luminosidade. Aí as espécies conseguem se comunicar através de alguns sons, sentidos, um pouco diferentes do que aqui na Terra, mas com uma certa similaridade entre algumas espécies. Aí vamos lá, Nosso estudo hoje de sistemas de acasalamento, vocês vão aprender, que entre os animais, para que haja uma reprodução sexuada, é necessário o acasalamento de um macho com uma fêmea, de maneira sexuada, onde nós temos o que nós chamamos de cópula, que é justamente, como está aqui no nosso quadro, nos comportamentos reprodutivos, o sistema de acasalamento na reprodução sexuada, ela é chamada de cópula. Cópula quer dizer o quê? A união entre um macho e uma fêmea, um ser do sexo masculino, um macho do sexo e um ser do sexo feminino. Na Bíblia tem também outras nomenclaturas, como coabitar, o homem coabita com a sua esposa, mas que só pode, dentro dos princípios cristãos, nós temos uma rigorosidade em termos de fidelidade, com nossa mulher, com a vida em casal, levando para a nossa vida em termos de pessoas, Mas os animais têm várias maneiras de reprodução. Entre elas, nós conhecemos dois grandes principais nomenclaturas, que é a monogamia e a poligamia. Mono quer dizer uma só forma, uma só maneira de viver. Monogamia, ou seja, um casal que vive somente um macho e uma fêmea pelo longo passagem de tempo, uma longa vida, tendo como algumas características da monogamia, o cuidado parental, que é justamente quando nós temos um cuidado com a vida da sua prole, da sua cria, da sua criação dos seus filhos descendentes, que vai estar perpetuando a sua genética. Lembrando que, como nós vimos na aula anterior, na reprodução sexuada nós temos 50% do material genético do homem, do macho, junto com 50% do material da fêmea, da mulher, e uma fêmea, no caso também do reino dos animais. Nós temos essa união, essa junção em
duas genéticas diferentes que vai dar um indivíduo com características de 50% do pai, 50% da mãe, e vai ser diferente, não são idênticos aos seus criadores, né? Os seus pais e mães, né? No caso. Aí, para dar continuidade, nos animais, né, que são monogâmicos, a relação entre um macho e uma fêmea dura até que seus filhotes consigam sobreviver, né? No caso que seus filhotes, uma das características é essa, é o macho e a fêmea se trabalharem, acasalarem, cruzarem, ou copularem, ou coabitarem, para que após o nascimento da sua prole, ele ainda cuide durante a gestação, durante o período de gestação, após o nascimento do ser, sendo uma ave, algumas aves como a arara vermelha, que vocês podem ver lá no livro. A arara vermelha ela tem essa característica também de serem monogâmicas, elas vivem o casal durante toda a vida, um único casal, né? Ou outras maneiras que podem atrapalhar, né, no caso, essa monogamia, que é essa relação de casal ao longo do tempo, é justamente a morte. Caso um macho ou uma fêmea morra, pode ser que ele ainda encontre um novo par, né, um novo parceiro, ou uma nova parceira, né? E também de se perder na natureza. Por exemplo, alguns animais acabam sendo capturados, alguns animais acabam entrando em um habitat que lhe proporcionou uma nova perspectiva de obtenção de alimentos que tem uma riqueza que possa ser que tenha atraído ele, e o outro parceiro acabou tendo caminhos distintos devido também, pode ser relacionado também a mudanças climáticas. No caso de alguns peixes, animais marinhos que são de corpo frio, né? Os animais marinhos eles são ectotérmicos, né? Não tem calor metabólico, e acaba que a temperatura da água ela dita qual é a faixa de ambiente que eles vão viver. Os que buscam faixas, ou seja, de conforto, né? De temperatura de conforto, eles acabam vivendo melhor, e outros acabam não se adaptando a essa faixa de temperatura nova, porque, como todos nós sabemos, aos poucos a temperatura do mar está aumentando, está gerando essa migração dos animais. Isso também pode relacionar à mudança de reprodução deles, porque muitas vezes algumas espécies acabam tendo como é que eu posso dizer, esse ponto primordial para a continuidade, né, da geração daquele DNA. Por quê? Porque quando você passa a habitar em um novo ambiente, você tem outra característica física e química, né, do ambiente, de temperatura, quantidade de oxigênio, qualidade do ar, qualidade da água, e acaba gerando uma certa seleção dos animais que suportarão viver nesse novo ambiente, e alguns não. Aí acaba tendo essa modificação de casais, de pares, né? Apesar de que, no caso dos peixes, é muito difícil você encontrar um casal que viva de forma monogâmica, né, para o resto da vida. É muito mais comum você encontrar casos de poligamia. Poligamia quer dizer o quê? O macho tem mais de uma fêmea, tem várias fêmeas, ou a fêmea tem mais de dois machos, sucessivamente. Tem vários machos ou várias fêmeas em reprodução, para que obtenha-se o mantimento da espécie. Algumas espécies têm esse sistema, a poligamia como uma viabilidade para manter a vida desse determinado grupo de indivíduos de uma espécie específica. Ou seja, você pode colocar um macho com uma fêmea, esses dois indivíduos, depois você colocar mais outros indivíduos outras fêmeas, e o mesmo macho copular com elas e gerar filhos. Porém, tem uma grande desvantagem. Qual é? Uma das desvantagens é o que nós chamamos de endogamia. Endogamia significa o quê? Os filhos vão nascer parentes. Ou seja, quando os filhos se encontrarem e crescerem, né, eles, por terem uma linha genética de
um parente ancestral similar, igual, para com todos, né? Aí acaba que quando eles forem cruzar novamente com aqueles indivíduos daquela comunidade, acaba gerando uma consanguinidade. E endogamia e consanguinidade são sinônimos, né? São indivíduos que têm genética similar, de parentes muito próximos, que acaba gerando alguma deformação na prole, ou seja, algum problema de saúde, acaba ele nascendo com uma formação um pouco não, né? Às vezes até perceptível ao olho nu, ou doenças internas, ou problemas reumáticos, é muito comum nos vertebrados. Nos vertebrados é muito comum ocorrer problemas com descalcificação dos ossos, por exemplo, alguma deficiência imunológica ou de vários setores do nosso sistema, ou cardiovascular, ou sistema endócrino, ou sistema, todo o sistema que gera uma ligação de consanguinidade, você tende a ter indivíduos, toda a reprodução, né, que é feita a partir de consanguíneos ou de endogamia, né, que são parentes cruzando, gera uma possibilidade, uma probabilidade alta de gerar indivíduos defeituosos. Mas então, existem várias maneiras de poligamia. Existe a poligamia que um macho reproduz com várias fêmeas e existe a poligamia que uma fêmea reproduz com vários machos. No caso do beija-flor tesoura, né, quando ele cruza com a fêmea, ele acaba a sua função, na verdade, é somente copular com ela na natureza em si, para manter a espécie e também fazer algumas polinizações, né? Algumas flores de plantas específicas, contribuindo para a reprodução assexuada. Mas a principal função dele no período de reprodução é justamente você ter como eu posso falar para vocês poderem entender, ter uma fecundação do nosso material genético, né? Da sua reprodução, tanto do ovócito, né? Da mulher, quanto do espermatozoide, né? Do homem. O espermatozoide em si, ele serve justamente para isso, para você poder ter essa fecundação do ovócito feminino, e assim gerar um feto, né? Gerar um embrião e em seguida um feto, e posteriormente, né, desenvolver o indivíduo, né, na gestação. Alguns animais, como as aves, né, geralmente fazem a postura, né, de ovos, no qual é revestido, né, todo aquele embrião é revestido para que você possa ter quando é um embrião galado, né, que ele tem é chamado dessa forma, quando a ave, por exemplo, uma galinha, ela reproduz com um macho, um galo, aí você tem esse cruzamento de macho e fêmea, você tem uma fecundação dos ovócitos femininos e acaba gerando uma prole. Os ovos que nós comemos, por exemplo, ovos de granja, aqueles brancos, eles são ovos não fecundados, chamados também de ovos não galados, que é quando o ovo ele não tem a fecundação do macho. Geralmente é feito a partir de hormônios que estimulam a fêmea a produzir sem o macho. E isso é uma questão que foge da natureza da criação de Deus. Porque na criação, Deus colocou o macho e a fêmea dos indivíduos, mesmo quando eles são hermafroditas, em algum momento eles precisam ter um cruzamento entre indivíduos, no qual uma minhoca, por exemplo, que é hermafrodita, ela tem essa troca de material genético do macho com a fêmea na cópula, e o outro indivíduo manda também material de macho e fêmea, para que a espécie continue a se disseminar na Terra e não se acabe. Porque todos os seres têm uma função. Até em Gênesis vocês encontram também que lá Deus colocou os seres vivos na Terra, cada um a qual sua função. Aves têm suas funções. Por exemplo, quem já foi para nosso passeio ecológico já viu algumas garças brancas aqui no Rio Uno, lá na bacia hidrográfica do Rio Uno. Algumas garças brancas, como eu cito lá no passeio, ela tem uma grande função e muito importante
que é ajudar também na reprodução de alguns peixes que não têm cuidado parental. Aí, como é essa reprodução de peixes que não têm cuidado parental? São peixes que eles lançam as fêmeas e os machos, eles lançam na água os seus materiais, tanto o espermatozoide do macho, do peixe macho, quanto da fêmea, né? A fêmea lança também na água. Existe um peixe que tem essa... aqui não tem, aqui eu não conheço essa espécie aqui na região, mas tem alguns peixes que têm cuidado parental e outros não. Um que tem cuidado parental é a tilápia, muita gente come. A tilápia, ela guarda os ovos, elas têm um cruzamento, né, o macho com a fêmea, cruzamento de forma sexuada. Em algumas regiões, como é da África, essa espécie, que é Oreochromis niloticus, o nome científico da tilápia, ela aqui na região ela é feito o cruzamento de maneira laboratorial. É coletado, né, o sêmen, né, do macho, junto com os ovócitos da fêmea, e eu já participei de um processo desse. A gente, às vezes, a gente usa até pena, né, com uma leve pena, a gente mistura calmamente o material para que ele tenha essa fecundação do material genético do macho com o da fêmea. Em seguida, a tilápia, por exemplo, ela guarda os ovos na sua boca quando está crescendo, né? Para que ela consiga nadar, cuidar dos ovos, é uma adaptação também, para que ela cuide dos ovos e possa oxigenar os ovos, para que ele ecloda e gere novos alevinos e mantenha a espécie viva. Aí, enfim, algumas espécies, como a jassanã, que é um tipo de ave que vive também em rios, elas têm uma característica que é a fêmea copular com vários machos. Nesse caso, os ovos eles são colocados às margens dos rios, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessas espécies, e é uma característica de poligamia, né? O indivíduo que cruza com vários indivíduos. E alguns gatos, cães e bovinos, eles também têm essa poligamia. Eles não são fixos, né, com o seu casal para o resto da vida. Lembrando que monogamia, o nome mono quer dizer um. Um único casal. Poli são vários casais, né? E às vezes se misturam. Então, para dar continuidade, deixa eu pegar só na sequência para poder mostrar a vocês. Nós temos, né, como os machos, né, e as fêmeas, eles têm escolhem esses parceiros, né? Eu vou estar abrindo para vocês agora aqui o livro, para poder vocês acompanharem com o livro, após a introdução, e a gente continua. Só um instante. Deixa eu ver. Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá, né? Então, turma, eu estava apresentando a vocês a introdução, né, sobre as araras, as formas de reprodução, né? Temos a característica também bem específica das abelhas. No caso das abelhas, a fêmea, como eu tinha citado anteriormente na última aula, a rainha ela vai fazer esse voo nupcial, né? É o momento que ela sai da colmeia para poder copular com o seu macho, que é o zangão. Só que eles têm uma seleção que é justamente a rainha, por ser maior e possuir asas maiores, ela voa muito rápido. E só os mais aptos dos zangões vão conseguir alcançá-la, para que esse material genético desses machos seja utilizado para poder ser fecundado futuramente pela fêmea. Só que existem, como eu tinha explicado na última aula, uma questão chamada partenogênese. A partenogênese é justamente esse uso tem o cruzamento no momento, né, a cópula do macho com a fêmea, tem esse cruzamento direto, só que ao longo do tempo a fêmea só cruza só essa vez na vida. E ela ao longo do tempo seleciona os ovócitos,
espermatozoides, em outras palavras, né, mas o material genético do macho, para que, ao longo do tempo, ela possa gerar indivíduos fecundados, que vão gerar novas fêmeas, os fecundados, vai gerar as abelhas operárias e uma futura rainha, e o macho é um ovo não fecundado, né, que gera um indivíduo macho, que é o zangão, tá certo? Aí tem uma curiosidade importante, que é no caso do peixe-palhaço, né? O peixe-palhaço ele tem uma característica de que, caso a comunidade, o grupo, não tiver nenhuma fêmea, eles mudam de sexo. Caso não tiver nenhuma fêmea próxima, eles mudam de sexo. O macho acaba tornando-se uma fêmea ao longo da vida, porque eles têm essa espécie tem essa característica para poder manter a espécie sobrevivendo. Essa é uma adaptação dessa espécie, né? É uma relação do peixe-palhaço. Aí vamos lá, né? Pronto, aí nós temos o caso também dos avestruz, né, e pavão. O interessante que agora vocês vão ver, né, sobre dimorfismo sexual, né, como os machos também e as fêmeas escolhem o parceiro. Geralmente a escolha do parceiro se dá com os machos que são mais aptos e têm maior condição de adquirir alimento, energia para poder manter os filhotes. As fêmeas observam quando você tem vários machos com dimorfismo sexual, né? Dimorfismo sexual significa o quê? Diferença entre o macho e a fêmea. Eles não são iguais. Por exemplo, um galo e uma galinha. O galo tem a crista menor, tem o brinco menor, tem esporas maiores, ele tem até o rabo maior, ele tem um porte físico maior. As fêmeas analisam isso, no caso do reino dos animais, né? Eles analisam como o macho se comporta no meio, se ele tem capacidade, se ele é hábil de conseguir alimento, de manter segurança no seu ninho, evitar que predadores comam a sua cria, toda essa característica que faz a fêmea selecionar. E algumas aves usam até o canto, o tipo de canto, algumas aves têm essa característica, né? Você vê aves cantando, é porque o macho está avisando, assim, tentando se sobressair entre o outro, né, para que a fêmea escute o seu cantar. Alguns casos que é bem próximo da gente também é o cochado e alguns sapos, né, ou ranuros, né, chamados que são alguns indivíduos como sapos, rãs. Eles à noite vocês escutam muito aquele coachado bem forte. Na verdade, ali é somente o macho que está tentando atrair a fêmea no seu período reprodutivo, né? Aí aqui estão alguns exemplos de peixes. Nós temos alguns peixes de água doce, né? Que no caso é a espécie do lebiste. Esse lebiste, o macho, ele tem a cauda bem alongada, alaranjada. A fêmea já é uma cauda mais retraída. E uma nadadeira, essa aqui é a nadadeira dorsal dele, ó, a coloração alaranjada, a nadadeira dorsal dela já é um pouco mais clara. Ele tem algumas características diferenciadas. Uma outra espécie também que apresenta dimorfismo sexual no ambiente marinho, no ambiente aquático, de água doce, é o beta, a espécie Beta splendens, Beta splendens, né, que é o peixe beta. O nome científico, Beta splendens. O macho, ele tem a nadadeira bem grande. Ele é bem diferente da fêmea. Ele tem nadadeiras maiores, tanto ventrais quanto dorsais, nadadeiras laterais, né? E nadadeira caudal também. Aqui está uma espécie, machos e fêmeas do mutum de penacho, né? Que são mutuns. Aqui são aves nativas, né? Daqui da região. Eles são, se eu não estiver enganado, essa espécie ela é da Mata Atlântica. É uma espécie que vive em ambientes costeiros e que apresenta dimorfismo sexual. O macho e fêmea, esse daqui é o macho, é o que tem a coloração mais forte. E a fêmea, ela é acinzentada, essa daqui. No caso, o macho do pavão, esse é o pavão, para vocês não se confundirem, né, que é o pavão, né? A ema e tem um macho. Você vai ver essa diferença, né, de cor acinzentada para uma cor mais brilhante, né, cores mais fortes.
Aí tem os rituais, né? Rituais de acasalamento. As aves praticam diversos rituais, né, de corte, executados antes do acasalamento, né, que é o cruzamento. Quando o macho tenta atrair a fêmea, com cantos específicos, como eu falei, posturas corporais, construção de ninhos também conta. Algumas aves limpam o ambiente, tiram as folhas, né, colocam galhos. Aí vocês podem perguntar, né, mamíferos também põem ovos? Tem um indivíduo que você, na verdade, essa questão de mamíferos põem ovos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês pesquisarem, para vocês me mandarem, vocês vão achar bem interessante essa questão. Mamíferos também põem ovos, para vocês poderem me informar. Porque tem essa relação, né, de o mamífero precisar amamentar-se, né? Mas vai ser bom vocês fazerem essa pesquisa. Aí vamos lá, né? Os ovos das aves são ricos em vitelo, né? Substância nutritiva que alimenta o embrião. Quando você quebra um ovo, você vê, chamam de clara, né? Gema. Na verdade, o embrião está lá dentro da gema, né? E o vitelo é tudo aquilo em torno que ele vai começar a se alimentar, fonte de água, nutrientes, para que ele possa se desenvolver o pinto. E ao longo de 80 dias, 10 a 80 dias, o pinto, após chocar, né, que a fêmea vai estar sobre ele, esquentando o ovo, trazendo temperatura de aquecimento ideal, né? Quando ele chegar na fase madura, já perto de eclosão, de eclodir, ele já tem se alimentado de praticamente todo o vitelo. Então, né, como eu tinha dito, existem os ovos que são as eclosões quando quebram, existem os ovos que não são fecundados, né, pelo macho. Lembrem-se que uma ave, vocês podem me perguntar onde é que está o órgão sexual do macho da ave. Na verdade, o macho ele e a fêmea eles cruzam através da cloaca, que é o orifício por onde saem as excreções. A ave ela não solta fezes, ela solta excreções, que é a mistura de fezes com urina. São excreções, a excreta, né, chamada de excreta. Aí, essa mesma cloaca, o macho, quando sobe para acoplar na fêmea, eles aproximam as cloacas e o macho faz essa transferência de material genético masculino para que possa fecundar os ovócitos femininos. E os ovos que não são fecundados são chamados de ovos galados. Aí tem uma questão interessante, que ovos não galados, eles não geram filhos, não geram... É muito difícil você conseguir, por exemplo, na ave, né, a galinha, o ovo que a gente come no dia a dia, ele se colocar para chocar, ele não vai nascer um pinto, porque não é fecundado. É um ovo que é induzido através de hormônio para a reprodução. Eu já trabalhei com essa parte e já vi através da ração, né, lá no Agrícola, no Instituto Federal Campos Barreiros. Aí vamos lá, né? Entre os anuros, né, os anuros que são sapos, rãs e pererecas, né, é muito comum o canto nupcial, como eu tinha falado para vocês, que são sons emitidos durante o período de reprodução em geral. São os machos que emitem sons para atrair as fêmeas, no caso, né? Eles vão estar emitindo os sons, e depois de atraída a fêmea e o macho a agarra. Eu já fui em uma ranicultura, que é uma fazenda de reprodução de rãs para venda e comércio, que tem a rã, por incrível que pareça, ela também serve de alimento. É uma rã específica chamada rã touro. No Rio de Janeiro se comercializa bastante. E em ambientes asiáticos também. O macho, ele abraça a fêmea, sobe em cima dela, abraça com os seus membros posteriores, né? Ele abraça ela bem forte e faz essa cópula e troca. Só que ele troca o material genético da seguinte forma: existem duas maneiras de reprodução: a interna, uma fecundação interna, e uma externa. A interna é quando o macho cruza diretamente com a fêmea. Você tem uma conexão, né, do macho com a fêmea, direta. O órgão genital masculino, o órgão que é o pênis masculino, com o órgão genital feminino. No caso, você vai ter um cruzamento de forma direta, interno. E o cruzamento externo, que no caso das rãs,
o macho sobe em cima da fêmea, abraça ela e começa a estimular ela para que ela solte os óvulos, né, o seu material genético feminino, seus ovócitos na água, e o macho solta em seguida seu espermatozoide sobre os ovócitos femininos da fêmea. Essa é uma fecundação externa. Aí sim o ovócito feminino é fecundado pelo espermatozoide masculino, e só que de maneira externa, e se torna um embrião, né? Após se tornar um embrião, os ovos, né? Após se tornar um embrião, eles são muito grandes, são uma quantidade muito grande. Só que esse tipo de reprodução tem uma desvantagem, porque os ovos ficam desprotegidos, né? E acaba não tendo um cuidado parental, ou seja, tem uma certa redução na quantidade de indivíduos dessa espécie, que acaba gerando uma vulnerabilidade para que o indivíduo possa manter a espécie no ambiente, né? Aqui estão as imagens, né, de sacos vocais de sapos da espécie Buffon granulosos, né, que é os sacos vocais, e aqui está uma imagem de girino, né? Os girinos passam por uma série de mudanças até chegar à forma adulta, todo no ambiente hídrico, né? Eles são, na verdade, em uma certa parte da vida no ambiente hídrico, depois saem e ficam nesse ambiente terrestre e ambiente hídrico. Aí vamos lá, né? Entre algumas espécies de mamíferos é comum que os machos lutem entre si para decidir qual deles vai copular com a fêmea. Também existe isso, que é a disputa, a competição entre o macho e a fêmea, para saber quem vai copular com a fêmea, ou coabitar, ou cruzar com a fêmea. Aí, geralmente, os machos mais aptos, fortes, com mais saúde, eles tendem a se sobressair sobre os mais fracos. E os mais fracos acabam não se reproduzindo e a sua genética fica para trás. Tem essa questão no reino animal também, de uma certa disputa pela fêmea. Em alguns ambientes existem poucas fêmeas, algumas espécies poucas fêmeas e muitos machos. E também ao inverso, como eu citei antes. Aí o caso dos veados, que são mamíferos placentários, né, que eles têm placenta, eles fazem a gestação interna, né, das suas proles, as suas proles. Aí isso significa que o útero, os embriões se fixam no revestimento interno, né, do útero, pela placenta, e eles passam a receber oxigênio, né, nutrientes para se alimentar e crescer, e o gás oxigênio para respirar, né, diretamente do corpo materno. Essa forma de reprodução, né, turma, embora gere menor número de descendentes, ou seja, poucos filhotes, mas é uma forma de reprodução que garante que ele nasça e busca garantir o máximo de eficiência no nascimento, ou seja, a quantidade de indivíduos que está que está passando pelo período de gestação e for nascer, ele tem maior probabilidade de de sobreviver, né? Ao contrário do girino, né, dos sapos que fazem a fecundação externa. Esse do tipo placentário é uma fecundação interna, que é a maior garantia que os indivíduos nasçam. Lembre-se que fecundação interna, geralmente você tem um cuidado parental. Indivíduos que têm fecundação interna, eles possuem um cuidado parental durante a gestação, após a gestação e ao longo da vida, até que o indivíduo consiga sobreviver sozinho na Terra, conseguir adquirir alimentos e conseguir formar suas novas famílias, seus novos grupos, tá certo? Aí a probabilidade nesse método é mais eficiente, é maior, né? Aí aqui estão algumas imagens dos machos, né, de veados, que duelam pela chance de copular com uma fêmea. Aí alguns têm alguns mecanismos de adaptação que desenvolvem, né? Alguns têm, como os felinos, né, tem unhas. Geralmente, na natureza, pelo meu tempo de trabalho com essa parte, eu me arrisco a falar que isso é muito relativo. Sabe por quê? Primeiro, porque na criação de Deus, quando Deus pôs o homem, Deus colocou o homem para gerenciar, né, para administrar todo esse ambiente, que está em uma grande, e intensa, um intenso convívio, né, e intenso convívio. Só que quando Deus colocou o homem para administrar, por que é relativo? Porque o homem, ele, quando entra no ambiente,
ele pode ter dois caminhos. Um é viver num ambiente e manter o ambiente ainda em acordo com a criação de Deus, que é da forma como Deus criou, manter a natureza intacta, ou o outro caminho é explorar esse ambiente de forma insustentável. Tem a maneira sustentável de explorar o ambiente, tem a maneira insustentável. A sustentável, o homem consegue adquirir os recursos naturais desse ambiente, como água, proteína animal, que é a carne, proteína vegetal, carboidratos, lipídios, como vocês já aprenderam, vitaminas, através de verduras da agricultura, frutos e sais minerais, de maneira sustentável, ou seja, que vai garantir que essas espécies continuem sobrevivendo nesse ambiente por longos períodos e também os seus próprios filhos possam continuar extraindo as riquezas naturais da água e demais. Ar também faz parte, né? Junto com o reino vegetal, né? Só que tem a forma insustentável, que não é sustentável, que é quando o homem entra e simplesmente acaba com tudo. Quando acaba com tudo, em termos de vida, e fica somente o homem cultivando aquela única espécie que ele deseja cultivar para vender, você gera um desequilíbrio na população. E essa questão de indivíduos que conseguem reproduzir e que não conseguem reproduzir, ela acaba se intensificando. Por quê? Porque o estresse é maior. Acaba gerando um estresse nos animais. E estresse, por incrível que pareça, acaba gerando um problema de conforto no próprio indivíduo, tanto a fêmea quanto o macho. E isso é relativo. É uma questão que você vai ter dentro da natureza da criação fixa, mas relativo pelo ambiente como está sendo gerido, né? De acordo com o ambiente está sendo administrado. Aí aqui está a imagem de uma espécie de sapo, né? Parteiro, que ele tem uma característica diferente dos outros sapos, né? Que ele é um sapo que vive lá na Europa, é o Alinites, né? Obstetricians, que ele é considerado, né, encontrado em Portugal e na Espanha. Ele tem a característica de manter seus ovos sobre o corpo. E ele mantém umedecido esses ovos, para evitar que ele resseque, né, que o ovo resseque, e que alguns parasitas possam hospedar nos ovos e prejudicar o nascimento. Ou seja, já é uma espécie que tem um sistema de reprodução, um aparelho reprodutivo já um pouco mais evoluído do que os demais, né? Já desenvolveu esse mecanismo de adaptação para que a prole dele consiga ter mais eficiência, maior probabilidade de eclosão e que a espécie se mantenha viva no planeta. Aí tem uma questão que muitos perguntam, né, geralmente, sobre justamente essa questão de extinguir espécies, manter espécies habitando no ambiente. Veja, Deus colocou o homem, como eu falei, para gerir, mas nós também precisamos comer, e nós fazemos parte do ambiente, fazemos parte do planeta. Quando vocês ouvirem falar em televisão, que fala muito essas coisas, sobre que o ser humano faz mal, que o ser humano faz muito mal ao ambiente, isso está acontecendo bastante. Mas se lembrem que é necessário ter um equilíbrio entre a produção de alimentos e o ambiente natural, ou seja, é preciso ter sustentabilidade. Equilíbrio quer dizer o quê? A quantidade de espaço, de área que as espécies que Deus criou precisa para viver de forma confortável e a quantidade que o homem precisa produzir para poder manter a sua vida e conseguir também ter conforto e viver em paz e conseguir viver de forma natural. E para tudo tem uma função na Terra, né? Como Deus falou, cita lá em Gênesis. Quando ele criou cada indivíduo, ele colocou cada um a sua função. E como eu tinha citado no início, em relação à garça branca lá do Rio Una, ela é uma espécie que quem já foi para os passeios já deve ter escutado eu falando. Ela é uma espécie que, quando ela está pescando na margem do rio, ela está se alimentando dos alevinos ali, né, os peixes, pequenos peixes das fêmeas que foram reproduzir ali no estuário, né, que é uma área de reprodução das espécies. Só que quando ele está ali, existe uma adaptação dos ovos de alguns peixes que, quando eles soltam na água, esses ovos eles se aderem em qualquer superfície que seja sólida e venha a entrar de encontro com esses ovos na água.
A fêmea do peixe, quando solta esses ovócitos e o macho fecunda esses ovócitos, ele tende ao ovo já fecundado se aderir na pata da garça. Aí, ou seja, por que é importante cuidar da natureza, cuidar das árvores do ambiente natural da Mata Atlântica, cuidar das aves como a garça? Porque quando ela for migrar, ela vai estar levando esses ovos que se aderiram também ali, que grudou na sua pata, para outros ambientes aquáticos, ou seja, ela acaba disseminando peixe lá também. E muitos homens precisam trabalhar, pescar, pescadores, precisam obter renda para poder manter a vida. E o ambiente em si precisa dos peixes para poder ter esse equilíbrio geral, né? Porque geralmente tem sempre o predador e a presa, para ter o equilíbrio populacional daquele habitat. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre formas de reprodução, né, que é bem interessante. Reprodução interna e externa, né? Fecundação interna e fecundação externa, que é interessante. Mecanismo de adaptação das espécies para poder atrair a fêmea. Várias maneiras, né? Tanto dos mamíferos como as aves. As aves, geralmente, a maneira de reprodução das aves, né? O dimorfismo sexual, é a diferenciação na forma do homem e da mulher, no nosso caso, da pessoa, né? Mas de animais tem essa diferença, a distinção de indivíduos machos e fêmeas. Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e se esforcem e estudem, tá certo? Fique com Deus.